Sabemos que o tempo passa rapidamente, mas ainda há alguns minutos para eu falar sobre o valor da reunião de oração, a motivar aos irmãos que estão presentes e os irmãos internautas a voltar o primeiro amor. Porque, irmãos, sempre na reunião de oração eu gosto de mostrar à igreja o valor da sua oração, da sua fé, como se encontra perante Deus e seus santos. Irmãos, é conhecido na nossa doutrina que a oração ela é conhecida como exercício da fé. Nós vemos a fé, irmãos, trazendo um pouco lá no passado. O que aconteceu com aqueles grandes servos de Deus, seus porta-vozes, como os profetas, como aqueles 3 servos de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o estado espiritual, como se encontrava aqueles 3 servos de Deus, irmãos. Eles chegaram a desafiar seu próprio rei. Mas por que eles desafiaram? Porque eles não deviam sua fé, e a sua coragem era além, era que suportava todos os conflitos. E quando o rei condena os 3 para ir lançado naquela fornalha, os 3 não se desesperam, não abaixa a sua cabeça, apenas o que era que eles colocaram em prática, a sua fé. Porque, irmão, a pessoa que tem fé não tem medo. Às vezes o apostólico reclama, critica, se desespera, quando entra no desespero, numa tribulação em sua vida. Como fala aqui as últimas palavras, hoje nós temos que possui a unção do Espírito Santo, o Consolador, aonde clamamos, aonde suplicamos. Agora, para que ter medo, irmãos? Cada um é prova disso que estão aqui e os irmãos que estão nos assistindo nos seus lares. Quando o Santo Irmão Aldo mandava a carta para cada um, ele mandava essas palavras para todos, dizia assim: meus filhos, tenham fé, não tenham medo de nada. Então, amados irmãos, como que o Espírito Santo vai exercer numa pessoa nesta terra, uma pessoa medrosa? Olha o caso daqueles 3 servos. O estado de espírito dele de fé era tão grande, que no momento que eles oraram, que entraram na fornalha de fogo, Deus envia um anjo pelos seus méritos. Às vezes, quando o apostólico está feliz e com saúde nesta terra, fala assim: eu tenho uma fé tão grande na Santa Avó, no irmão Aldo, mas quando tem um pequeno deslize, uma pequena luta, pequena tribulação, vem um desespero. E aí, irmãos, será que o seu exercício da fé está em dia? Que é a oração? Você tem falhado. Eu sempre falo nas reuniões de oração, às vezes nós achamos, só porque somos pastores, temos ministério na igreja, os membros todos, a igreja em geral, achamos porque somos apostólicos, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, às vezes ao deitar não ora, não ensina os seus filhos a orar, no outro dia do mesmo jeito, enfrenta o inimigo de peito aberto, da porta da sua casa para fora, e às vezes acontece algum transtorno em sua vida, vai clamar para a Santa Avó, irmão Aldo, como que eles podem ajudar, irmãos? Olha o que Jesus viveu nesta terra, a pessoa que mais orou nesta terra, o Filho de Deus. Ele deixou a oração não com fanatismo, mas a oração é onde se aproximamos de Deus, e Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então as mães ensinem a seus filhos a orar desde pequeno, ao deitar, ao levantar, a dar ungida para eles, até eles ir para a creche, o colégio, porque quando ela dá ungida para seus filhos,
está colocando o exercício da fé em dia, em ação, o corpo daquela criança passa a ser protegido pela unção da Santa Voz do Espírito de Deus. Então, irmão, vejam bem, nós temos que se aproximar mais de Deus, não se distanciar. Quando o Divino Mestre, ele fala, diz, vinde a mim, ele está chamando nós para se aproximar dele, não se distanciar. Porque às vezes, irmão, nós vemos que nós somos perseguidos 24 horas, mas nós não vemos. Mas no momento que nós ora, a Santa Avó, o Santo Irmão Deus concede, envia o anjo para nos proteger, e nós ganhamos aquele dia com a paz, com a felicidade, e ao deitar, a orar, também Deus envia o anjo para nos dar uma boa noite. Às vezes, uma jovem ou um jovem não tem tempo para orar, mas às vezes passa 1 hora, 2 horas nas redes sociais. Muitas vezes, irmão, acorda no outro dia já atrasado para os estudos, trabalho, com o celular debaixo da pessoa, olha a hora, pula fora da cama atrasado. Aquela noite passada não orou, e o dia em seguinte também não orou. Aí quando amanhã algo vai dando errado em sua vida, fala, mas por que eu pratico tanto fazer isso e não dá certo? Vai ver, irmão, simples ato, que foi que Maria Santíssima disse. Ela disse, pequenos atos engrandecem o nome de Deus, mas também pequenos atos entristecem seu nome. Por quê, irmãos? Porque nós não colocamos o exercício da fé, que é a oração. Então a oração é um chamamento, uma aproximação de Deus e dos seus santos. É para nós pedir, suplicar, orar. É para nós ver como que está a nossa vida, irmão, nos dias que estamos atravessando. É para nós ter um diálogo com Deus e dizer assim, ô Santa Avó, Santo Irmão Aldo, conversar com Ele em espírito. Eu falhei tanto na minha vida, por pequenas coisas banais, mas agora eu quero ser leal, eu quero ser uma pessoa fiel, eu quero ter mais fé, eu quero praticar a oração do dia a dia em minha vida, eu quero me aproximar mais do Senhor. O que é que Deus fala aqui, irmãos? A presença de Deus na vida dos homens, homem na doutrina significa homens e mulheres de boa vontade, que deseja crer e encontrar com Deus através dos atos e seus exemplos. O que é que o apóstolo São Paulo fala aqui em Coríntios? Ele diz assim, Coríntios capítulo 7, ele diz, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamados. Então nós fomos chamados, irmão, para quê? Não foi para ficar de braço cruzado, não. Nós fomos chamados para nós se aproximar mais de Deus, para nós fazer a diferença na vida das pessoas da humanidade. Então, amados irmãos, quantas pessoas que estão aqui, a maior riqueza nós apostólicos, é quando nós vimos para a igreja, alguém que não é da igreja fala assim, fulano, tu vai para a tua igreja, ora por mim, coloca o meu nome na caixa de oração, porque, irmão, aquela pessoa está dando crédito, que nós somos uma pessoa escolhida por Deus, e sabemos que por meio da nossa oração, Deus abençoa aquela criatura, também é o Filho de Deus. Agora, como fala o apóstolo São Paulo aqui, o estado que fomos chamados, agora se nós falhar, como que nós vamos ser exemplo para a sociedade? A pessoa fala assim, nossa, eu ia naquela igreja, eu ia fazer isso para fulano, mas fulano veste de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, então não tem como eu confiar. Olha que mais... No primeiro capítulo Coríntios também ele fala assim, bendito seja o Deus que nos consolo em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em algumas tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus o nosso Pai.
Então, amados irmãos, olha o que está aqui na mensagem, encaixou certinho o ensino do apóstolo São Paulo. Então, nós fomos chamados por Deus para ser consolado, e este consolo que nós temos é o quê? O Consolador. Então, este consolo nós temos que dar para as pessoas que precisam. Mas como? Pelo nossos atos, orando e ter fé, e não desanimar. Porque, amados, sabemos que vamos chegar ao momento de cada um falar com Deus. Cada um se expressar, se entregar. Cada um a receber aquilo conforme a sua fé, o seu merecimento. Que todos nós que estamos aqui, os irmãos internautas, vão ter este mesmo privilégio junto conosco neste momento. Irmão, gostaria de estender mais o meu comentário, mas o tempo não permite, passa muito rápido. Mas eu deixo essas simples palavras, esses conselhos em seus corações, para nós a receber, irmão, mais do reino do céu, precisamos ter mais fé e orar. Porque, como recapitulando o que eu falei, a oração na doutrina, a fé na doutrina é conhecida como exercício da fé. E nós apostólicos temos isso. Jesus nos ensinou, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o Pai, para nós nunca perder esse exercício da fé. Agora eu convido todos para que fiquem em pé, para nós todos juntos cantar o hino do nosso cenário, de o número 84, o Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Agora os irmãos todos poderão curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, ficar em reverência. Os irmãos também que estão nos acompanhando via internet, pode fazer o mesmo. Então todos com amor, alegria e dedicação a esses santos, oremos.
Amém. Vamos cantar de o número 106, dedicação e louvor. Dedicamos-lhe nosso louvor, Santa Rosa bendita, nosso Espírito Consolador, glorificamos-te em nossa vida, com fé e devoção, cheios de gozo e paz, adoramos de coração o irmão alto, santo primaz. Irmãos, chegamos ao término final de nossa reunião de oração. Mais uma vez, venho agradecer pela presença de todos e agora pelo lindo trabalho dos regentes, dos músicos, dos coristas, a presença dos colegas de ministério. Agradeço pelo trabalho também dos obreiros, da diaconisa. Para mim é uma satisfação muito grande de ter tido a oportunidade de pregar nesta quinta-feira junto com todos os irmãos. E também que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos e os irmãos internautas. Agora, para finalizar a nossa reunião de oração, eu convido por gentileza que todos abaixem a sua cabeça, fechem os seus olhos e oremos. Santíssimo e glorioso Pai Celestial, a palavra que eu me dirijo ao Senhor é gratidão, ó Pai, por tudo. Ó Pai, agora como teu servo eu elevo a oração de cada um dos teus filhos perante ao Senhor, teu divino Espírito Santo, perante a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque, Santa Avó, teus filhos estão pedindo, suplicando, intercedendo com muita fé. A Senhora sabe o que eles necessitam, precisa, Santa Avó, para a vida deles. Ó Mãe Virgem Maria, Mãe, como grande é o teu poder, sabemos que a Senhora é sinônimo de amor e de bondade. Ó Mãe, atende o pedido dos teus filhos, abençoe aqueles que estão em casa, doente, acamado, até entubado, passando por um momento difícil da vida, até muitas mães, também grávida para dar luz a seus filhos. Ó Mãe, abençoe a todos, abençoe os teus filhos apostólicos, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe todos os irmãos internautas, para que possam a receber da Senhora o amparo, a proteção, a sua bênção. Abençoe todos os irmãos que estão presentes, Santa Avó e Santo Irmão Aldo, para que tenha paz, tenha saúde, tenha felicidade, seja o que for que estão enfrentando, que a Senhora, a Santa Avó, tome de conta de todos e nos abençoe para que dê paz e felicidade a todos. Agora, neste momento, vó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e te rogo e te peço com muita fé, porque aqui tem os nomes dos teus filhos, eles colocaram, com o desejo de que são validos, atendidos pela Senhora e todo o reino dos céus. Ó Pai bendito, antes de os teus filhos colocar, o Senhor já sabe o que eles querem. Então, Pai, coloque dentro de si a essência da esperança, da fé, para que eles possam almejar e alcançar aquilo que necessitam para a vida deles. Até pede uma bênção, um milagre, seja o que for. Santa Avó, Mãe bendita, abençoe a todos
E agora todos os teus filhos, Santa Avó, querido Santo Irmão Aldo, se despede para os seus lares. Eu peço, Senhor, que envie santos e anjos na companhia dos mesmos, dê uma boa noite de descanso e também abençoe a todos os irmãos internautas. Amados irmãos e irmãs, recebam neste momento a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pai do Senhor a todos, vão todos com Deus, irmãos. Chegamos ao término de mais uma transmissão. Agradecemos sua audiência e convidamos para que continue conosco nos próximos encontros.